Olá pessoal, estamos de volta, mas agora com a nossa segunda aula, certo? Então a nossa segunda aula de História do quarto ano e hoje nós trabalharemos o Brasil português. Então, qual o nosso objetivo de aprendizagem? Identificar o papel dos portugueses na formação do povo brasileiro e de sua cultura. E para analisar as habilidades da BNCC, da nossa Base Nacional Comum Curricular, nós vamos analisar a chegada e as formas de dominação dos portugueses e os confrontos com as populações indígenas que habitavam e que hoje pertencem ao estado de Pernambuco, bem como suas formas de resistência e os efeitos para as populações indígenas. A nossa segunda habilidade da aula é reconhecer as formas de deslocamento de populações africanas para a colônia portuguesa na América, as origens dos povos africanos e seu modo de vida, as condições de vida e trabalho dos africanos escravizados e contextualizar a formação dos quilombos e outras formas de resistência à escravidão. Então, nessa aula, se vocês lembram, na aula anterior que a gente trabalhou os processos de migrações, vocês vão poder perceber em um outro contexto como aconteceu esse processo migratório no período de escravidão. Nossa aula vai contemplar esse ponto, é um leque. A nossa primeira aula, ela nos dá um leque de alguns pontos que serão tratados na nossa aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Vocês sabem o porquê da expressão o Brasil português? Então, assim, por que o Brasil português? Alguns alunos devem estar aí se colocando, né? Ah, professora, possivelmente, assim, português lembrou da minha língua, eu falo português, E também existe essa influência, a nossa língua, tem toda essa influência da questão do português de Portugal. Então, dos anos de 1500 a 1808, o território que hoje forma o Brasil foi uma colônia de Portugal. E aí, mais adiante, a gente vai ver o que é uma colônia. E aí, para vocês que estão em casa, o que é uma colônia? De 1808 até 1822, quando se tornou oficialmente independente, o Brasil foi a sede do Império Português, por estarem aqui instalados o rei de Portugal e toda a sua família. Então, justamente por esse ponto inicial do debate, é que vocês vão perceber e entender por que essa expressão, o Brasil português, de todas essas características iniciais, certo? Desde que os portugueses chegaram até o Brasil. Então, vamos ver um próximo ponto. E aí, eu perguntei a vocês, E aí, vocês sabem o que é colônia, Colônia é uma palavra usada para descrever territórios na América, na África e na Ásia, que foram governados por outros povos. Então, todos os territórios que tiveram algum tipo de dominação de outros povos, ele foi denominado e hoje ainda é conhecido como colônia, Hoje não, hoje esses locais, tipo o Brasil foi uma colônia de Portugal. Hoje o Brasil é um país independente, mas em 1500 até 1500, aí, como a gente já colocou anteriormente, que eu não estou conseguindo lembrar, decorar as datas para vocês, mas o Brasil foi uma colônia de Portugal. Então, colônia é a palavra usada para descrever territórios na América, na África, na Ásia, que foram governadas por outros povos, principalmente os europeus. Então, queria que vocês analisassem essa imagem aí, por favor. Aí pode ampliar um pouco mais. Aí vocês podem analisar, essa imagem do período colonial aqui no Brasil e essa imagem de Pernambuco, tá certo? Então, nesse período colonial, vocês vão conseguir analisar aí o trabalho já de alguns povos aqui em algumas partes da imagem. Vão ver a questão das construções, É sempre bom vocês analisarem. As construções, elas dizem muito em relação a que povo teve esse período de dominação sobre tal local naquela época, tá certo? Então, vamos ao próximo slide que a gente vai ver agora a questão da divisão territorial.
Então, a divisão territorial, como é dividido os territórios? Então, por que uma divisão territorial? Então, a divisão territorial, ela representa aí como foi dividido ao passar do tempo todo o território. A gente vai denominar e colocar o território brasileiro. Então, aqui, a divisão territorial é a separação da área de um país em espaços menores para facilitar a administração. Então, hoje o Brasil é dividido em estados e municípios, mas desde a época lá da chamada colonização já existiam divisões. A primeira divisão foi chamada até de capitanias hereditárias, né? Então, cada parte tinha um donatário e ele era responsável por dar enfoque àquele espaço. Então, o donatário que vem ali do dono, ele tinha o domínio territorial sobre aquela região ou área. E ao longo dos séculos, o Brasil foi tendo essas divisões aí que vocês podem ver, né? Então, aos poucos, nós temos a primeira colocada aqui, que vai aparecer as capitanias hereditárias, que é a divisão feita assim em linhas horizontais. E a partir de então, o Brasil começa a ter essa divisão em estados e capitais. Aí os estados eles começam a surgir a partir do segundo mapa. A gente já tem uma visão mais aproximada de como o Brasil é dividido hoje, né? Então vocês podem ter essa visão analisando aqui. Só o primeiro, se vocês olharem bem direitinho, vocês vão ver que está um pouco diferente. Mas a partir do segundo, até então o atual, o Brasil já tem uma divisão territorial muito parecida com essa daí, tá certo? Então, a gente vai analisar agora um outro ponto em relação a isso. Então, aí, essa é a Ilha de São Vicente. Aí eu quero que vocês observem, certo? Todo esse contexto aqui na imagem. O que é que vocês conseguem enxergar, né? Então, olhem bem direitinho para a imagem. Eu vou dar esse tempo para que vocês consigam analisar, porque ela é uma imagem muito antiga e a gente precisa ter um olhar, né, bem apropriado dela para a gente conseguir enxergar o que significa cada parte, tá certo? Então, vamos lá. E daí, analisaram direito a imagem, conseguiram ver cada parte, vão observando. Tem detalhes aí que vocês podem notar que ficam até um pouco difíceis pela questão da imagem, que ela não é colorida. Mas se a gente tiver um cuidado prévio em analisar, a gente consegue enxergar diversas situações. Eu vou dar umas dicas aqui, ó. Aqui aparecem algumas embarcações. Então ali eu vejo uns muros, se vocês observarem direitinho. Então observe a imagem, certo? E aí vamos agora à discussão sobre o tema. Agora que vocês já viram a imagem, né? O que é que a gente vai fazer? Vocês vão ver que na gravura estão presentes e representados casas, tem casas, igrejas, edifícios, que podem ser armazém também, desculpem, e também pela grande quantidade de barcos, um porto. Então, essa imagem é uma vista de Santos e São Vicente, lá de 1961. Por existir os problemas de segurança que uma cidade daquele período poderia enfrentar com os ataques indígenas ou piratas, eles sempre costumavam construir essas muralhas, né, de defesa. Então, a imagem ela passa essa questão aí, né? As embarcações. Por que as embarcações? Porque um porto. Porque o meio de transporte da época eram as embarcações. Tudo era levado, tudo que era trazido era através de navios, das embarcações, tá certo? Então, um porto era o essencial. Por isso, eles sempre chegavam nas áreas costeiras e se instalavam. Por quê? O modelo de transporte e o principal da época eram as embarcações, tá certo? Então, vamos passar para o próximo. E aí, a gente vai analisar agora as principais rotas de tráfego. Então, a partir do momento aqui, ó, que a gente analisa o mapa, a gente vai analisar os tráficos
que eram as pessoas que eram traficadas, na verdade, lá de outros países, de outros continentes, eram trazidos por essas rotas em navios, tá certo? Vocês podem até analisar aqui, ó, o navio. E aqui a gente tem uma legenda também, tá certo? Mas a legenda ficou um pouquinho fracassada e na próxima aula, se possível, eu consigo até colocar isso para vocês. Mas aqui a gente vai analisar o contexto de como acontecia todas as rotas de tráfico durante esse período do início de 1500 adiante. E aqui a América do Sul, vocês podem analisar que a América do Sul, do lado tem a África, e muitas pessoas, vocês podem analisar, ó, o tráfico era muito intenso, essas setas escuras eram muito intensas, principalmente para o Brasil, né, para a nossa área litorânea. E mais adiante, então a gente vai analisar o seguinte, a população indígena antes, certo? E a população indígena atual. Então, como foi que aconteceu esse processo? Bem antes do processo de colonização dos portugueses, a população indígena era a população que tinha e estava aqui no país, tá certo? Era a população nativa, eles são chamados de nativos. Cada local, cada país teve e tiveram seus nativos, mas a população indígena, né, era muito mais ampla, muito maior do que a população indígena atual. E os primeiros escravizados nesse processo aí do Brasil português foi exatamente os indígenas. Eles foram os primeiros escravizados. Mas como assim? Como eles foram escravizados? Todos os povos que aqui se encontravam, esses nativos, eles começaram a ser a mão escrava do trabalho, eles começaram a realizar o trabalho. Então, o pau-brasil como o primeiro indício de riqueza aqui das nossas terras. Os índios começaram esse trabalho inicial, então eles foram os primeiros escravizados por esse motivo. E como a gente classifica a questão escravizado, escravo? Então, você trabalhar sem ter uma fonte de renda, você não recebe nada em troca, você trabalha apenas, você doa seu trabalho, sua força, sua mão de obra e você é propriedade do outro. Então, Portugal tinha muito essa relação com outros países, mas quando ele chegou aqui nessa questão de dominação, nossos índios foram os primeiros escravos, tá certo? E mais adiante a gente vai analisar outro ponto. Então, quem eram os outros escravizados? Né? Quem foram os principais? Se vocês analisarem como foi colocado o mapa anterior a esse, a gente pode até lembrar que tinha grandes rotas, principalmente vindos da África, certo? Então, os principais e logo após os indígenas, que foram os primeiros a passar pelo processo de escravidão, vieram os povos africanos, de diversas partes do continente africano, tá certo? O continente africano ali, ele é muito extenso, ele é muito amplo, então começaram a vir escravizados de outras partes, de várias partes, na verdade, da África, para ser mão de obra escrava aqui no nosso país, para trabalhar para os portugueses. Então aí vocês podem ver, eu gostaria que vocês analisassem bem a imagem, observem todas as características presentes aí nela, certo? Eu quero que vocês foquem direitinho. É muito importante essa questão de a gente ver o contexto histórico através da análise das imagens, ok? Então aí outra imagem, eu quero que vocês observem bem direitinho essa questão também. Na primeira imagem, essa é a segunda imagem. Se vocês analisarem aí, eles estão realizando uma dança, né? Estão também segurando alguns instrumentos, certo? A gente pode analisar aí a capoeira, tá certo? A capoeira, ela é uma das danças aí, costumes trazidos dos africanos, dos negros advindos da África. E na primeira imagem que vocês analisaram, a gente viu aí o quê? Olha direitinho. São os nossos nativos, os nossos índios sendo escravizados, acorrentados e levados pelos portugueses, tá certo? Para realizar aí o trabalho escravo.
Essa imagem foi que a gente analisou ainda há pouco em relação a isso. E essa última imagem aí que eu também achei muito interessante e gostaria que vocês pudessem enxergar a maneira como é colocado assim o papel da escravidão, de como essas pessoas eram tratadas, né? Então, é bom esse contexto visual também. O visual, ele nos dá um contexto muito amplo de aprendizagem e de análise da realidade. Então, essa é uma outra imagem muito importante que vocês podem perceber o contexto da escravidão, tá certo? E aí, através dessas imagens que a gente colocou agora, gostaria que vocês fizessem essas análises aí de vocês individuais, colocassem para conversação esse contexto aí da escravidão, de observar do que vocês viram nessas imagens. Se vocês também puderem ir para a anotação, colocar lá no caderno de vocês, assim, de que forma eram tratados as pessoas que eram escravizadas. Isso seria um contexto ideal para vocês fazerem essa anotação, para que a gente tenha esse controle e acompanhamento de construção do conhecimento. Então, as primeiras pessoas a serem escravizadas, como vocês viram na imagem, na colônia, foram os indígenas, né? Então, foi a primeira imagem que a gente colocou aqui para vocês, que eu mostrei para vocês. Posteriormente, os negros e os africanos, que foram capturados em possessões portuguesas, como Angola, Moçambique e regiões como o Reino do Daomé, e trazidos à força ao Brasil para serem escravizados. Então, quando a gente fala dessa questão aí, eles foram trazidos à força e realmente eles foram pegos, né? Eles não queriam vir trabalhar aqui no Brasil, eles não vieram porque queriam. Então, quando a gente trata da questão migratória, da atualidade, e da questão que a gente vem tratando agora, na nossa aula anterior a gente falou dessa questão dos processos migratórios, as pessoas buscam hoje essa questão de mudança a partir da migração. Nesse período aí colonial, as pessoas passavam por esse processo de escravidão, elas eram capturadas de maneira irregular. Elas eram tiradas do seu local de origem e eram levadas a trabalhar, a ser mão de obra escrava, nos países tipo Brasil, né, como em outras regiões também. Isso ocorreu em várias partes do mundo e esse contexto a analisar aqui Brasil hoje é que a gente consiga ter esse conceito de como aconteceu desde os primórdios, tá certo? Então vamos lá. Então, pensando aí nessa questão, em todas essas transformações ocorridas ao longo dos séculos, agora é a vez de vocês, né? Mais uma vez vocês vão parar aí próximo, perto de alguém que tiver agora, ou que vai chegar mais tarde do trabalho, ou que tem aquela horinha extra lá no final da noite, e vocês vão ver com vocês a construção de uma árvore genealógica, certo? Então, é muito bom a gente ter esse conceito de construção das nossas origens e de entender um pouco melhor essa construção, porque o Brasil, ele teve uma mistura, né, uma miscigenação muito grande. Então, isso tudo acarretou nas grandes diferenças que existem hoje, né, tanto na questão cultural quanto na questão das raças. Então, vocês podem construir junto com algum responsável, com o pai, com a mãe, esses conceitos de criar essa árvore genealógica e conversar sobre essas origens de vocês, juntamente com os seus familiares, para que vocês possam ter mais uma vez esse conceito, certo? E no nosso próximo slide vocês vão ver aí, vou ampliar, a construção que vocês vão fazer. Então aqui vocês vão iniciar com o nome de vocês, né? Em seguida, com o nome do seu pai, você escolhe pai, o nome aqui, ó, nome, aí depois o nome do papai, o nome da mamãe, e aí vem o nome dos avós. Aí de um lado que você escolher a mamãe, você coloca toda a árvore em relação a ele. E em relação ao lado do papai, você também constrói com o nome das pessoas que estiverem na construção do lado de lá da nossa árvore. Então eu quero que vocês se preocupem em perguntar
pesquisar. Vocês podem usar como fonte de pesquisa um registro. Então, olhou o registro, nós vamos ter lá o nome de vocês, o nome do papai, o nome da mamãe. Então, vovô, vovó, vovô e vovó de papai, vovô e vovó de mamãe. E em seguida vocês vão ter esse conceito de quem eram seus bisavós. Então vocês vão construir essa árvore genealógica. Então, mas eu não sei o nome. Então, se você tiver como conversar com o papai e com a mamãe e ele puder passar o nome dos avós no registro de vocês, vocês vão conseguir encontrar os dados relacionados ao nome dos avós. E se não for possível conversar com o papai e com a mamãe e ver um registro deles, que vai ter o nome do vovô e da vovó, de pessoas mais antigas da família, vocês preenchem até onde der. O importante é que vocês consigam fazer essa construção. Mas, tia, como é que eu vou fazer essa árvore? Não precisa você desenhar a árvore, você desenha lá o caulezinho, ou senão faz os quadradinhos e ali vai fazendo toda a sequência. O importante não é o desenho, o importante vai ser todas as informações que você vai conseguir anotar lá no seu caderninho para que você consiga ir construindo esse conceito de conhecer os nossos antepassados, tá certo? E para hoje, o assunto que fomos trabalhados hoje, né, e na aula anterior, ele leva em consideração essa questão. E para encerrar, certo? Nós vamos analisar o quê? Nosso cuidado, nossa atenção e todo o nosso respeito à vida, a atenção com as pessoas prioritárias da nossa casa. Então, são conceitos que a gente está sempre tentando levar para dentro das residências. Por quê? Esse é o nosso momento de contato e de troca com os nossos alunos. Então, sempre que possível, sempre que for sair de casa, tenham cuidado com vocês, tenham cuidado com seu pai, com a sua mãe, com seu vovô, com sua vovó. O tempo está difícil, está complicado, está sem conseguir visitar. Telefona, faz uma chamada via WhatsApp. Você pode fazer o máximo possível ali para se comunicar. Mas não perca esse contato, não. O contato ele pode existir, mas ele precisa ser colocado de qual forma? Com cuidados, então toda a precaução possível. Por quê? O que nós temos que preservar hoje é pelas vidas. E as nossas vidas, elas estão merecendo todo o carinho e atenção. Então, assim, eu amo o papai e a mamãe, mas se ele chegou do trabalho, espere ele tomar um banho, espere ele trocar de roupa. Então, eu amo minha vovó, eu quero ir lá visitar. Mas assim, será que é o momento propício de você visitar a vovó? Será que a vovó vai ficar bem com essa visita? Então, cuidado com essas escolhas, porque as escolhas hoje elas estão interferindo muito nas nossas famílias. Aí é uma atenção que a gente quer dar para vocês de troca, porque mais uma vez, como eu coloquei na aula anterior, a nossa troca hoje está ocorrendo dessa maneira. É a gente daqui do lado de cá e vocês do outro lado. Então, a gente também precisa ter esse cuidado de precaução, porque a vida ela está além de qualquer situação e de qualquer momento ou circunstância na sociedade. Então, papai e mamãe que estiver aí ouvindo, que estiver aqui, prestando atenção e acompanhando nossa aula com os filhos, tome esses cuidados. Essa atenção momentânea, ela é necessária, porque nós estamos passando por um momento difícil, a vacina está aí, muitas pessoas hoje estão conseguindo se vacinar, nós hoje conseguimos atingir um novo quadro de pessoas, então conseguimos vacinar pessoas a partir dos 63 anos de idade, aqui no nosso município. A luta é para que a gente consiga abranger essa vacinação para todas as pessoas, para os professores, para que a gente possa voltar à nossa rotina, para os pais e responsáveis, para que a gente tenha essa troca. Então, mais uma vez, e com muito cuidado, atenção e carinho por tudo, eu quero que vocês se cuidem, se cuidem, se cuidem. Usem suas máscaras, tenham atenção, botem um álcool em gel lá na bolsa, uma embalagenzinha, viu? Que vocês tiverem. E fiquem com Deus, se cuidem mesmo, viu? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.